Pilastra da Verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antony com mais um vídeo, mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela interação no meu canal, de coração. Olha só, vocês viram da capa aí? E esse canal também é um canal informativo, é um canal esclarecedor. São vídeos que eu não gosto de fazer, eu sempre digo aqui, mas tenho que fazer. Mais uma perda de mais uma pessoa jovem, linda, maravilhosa, vocalista de uma das bandas mais famosas do Brasil, Paulinha Abelha, linda, 43 anos de idade. E nos deixou. Primeiramente, antes de eu ler aqui o anúncio do G1, eu quero falar algo muito importante aqui. Primeiro, meus sentimentos, meus pêsames, minhas condolências à família. À família. Porque a gente tem respeito por isso. Viu? Inclusive, quando eu fiz um vídeo aqui falando sobre o acontecimento com Ludmila Ferber, pastor Éder Flávio fez um vídeo contra mim, dizendo que eu desrespeitei aquele momento. Em momento nenhum, a gente que faz um vídeo após um acontecimento como esse, jamais é desrespeitando a família nem a pessoa que se foi, que partiu. Mas sim, desejando condolências, pêsames, com todo respeito à família. O que a gente tem desrespeito aqui, pastor Éder Flávio, se assistir esse vídeo, possa ser que queira fazer outro vídeo, o nosso desrespeito é com o sistema enganador, que atrofia a mente humana. O nosso desrespeito é com o efeito negativo de uma fé que foi depositada com muito amor e com muito carinho. Não é a fé em si de alguém. Não, é o efeito negativo dessa fé. Que você acredita que aquilo vai resolver e não resolve. Esse efeito negativo é isso que a gente desrespeita mesmo. É isso que a gente combate aqui. Para não ver pessoas o tempo todo se enganando com a mentira da religião. Ao invés de investirem em si próprias fisicamente. Então é o seguinte, eu vou ler aqui um artigo. Eu vou ler um artigo aqui, entendeu? Do acontecimento, para vocês, entendeu? O porquê do meu vídeo. A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos, em Aracaju. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais. E ela morreu às 19 horas e 26 minutos, com insuficiências renais. Olha só, pessoal. O que eu quero dizer nesse vídeo, eu já disse também no início as minhas condolências, mas o que eu quero dizer nesse vídeo é justamente algo muito interessante. É muito interessante mesmo. Será que essas pessoas que oram, que buscam, que estão o tempo todo em busca de um Deus imaginário, em busca de um Deus que não faz nada com nada, nunca fez, um Deus que nos momentos mais difíceis ele não se apresenta. E isso é do contra o seu vigário. Isso é bíblico, que ele se apresentaria sim. Porque se tivesse um livro na face da terra, ou se a própria Bíblia, passa muitos carros, se a própria Bíblia defendesse a tese assim, digamos, não adianta vocês pedirem por Deus aqui nesta terra
porque ele não vai fazer nada a favor nem contra ninguém. É você que vai lutar para sobreviver. Digamos que tivesse isso no livro. Mas se você não tiver a sorte nem de viver, morrer como criança, ou então nascer com defeito, tudo bem, mas Deus não faz nada por ninguém nesta terra. Mas você tem que obedecer isso e aquilo para que tenha uma salvação depois da morte. Dava até para passar batido se isso fosse verdade. Se tivesse um livro defendendo isso. Aí jamais eu estaria aqui para defender a tese de que ele não está presente e está errado. Não. Porque eu podia abrir o livro, não, mas o livro está dizendo que ele não faz nada, nem a favor e nem contra ninguém que passar por uma situação difícil, ou acidente, ou doença, ou, digamos, catástrofe, como aconteceu em Petrópolis, terremoto, furacão, vulcão, essas coisas que vêm aí, que tem matado milhões de pessoas, acidentes como quedas de avião, carros que se chocam nas pistas e as pessoas morrem de uma forma tão absurda. Aí alguém podia dizer, não, mas a Bíblia não promete que Deus vai fazer nada por ninguém, nem contra nem a favor. Eu não estaria com esse canal aqui. Mas para quê? Eu não estaria com esse canal aqui. Ou então eu poderia ter um canal falando de outras coisas. Mas só que essa mentira aqui, essa mentira, por que não dizer essa infelicidade escrita aqui? Diz o tempo todo que tem livramento, que tem cura, e que se orar, recebe a cura. Tudo que pedir na oração crendo, recebereis. Tudo que pedir, se tiver fé semelhante ou igual ou do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho que quase você não enxerga, diz monte, monte, precipita-te daqui até o mar. E isso acontece. Está escrito nessa mentira aqui. Só que acontece ao contrário. Os que estão hoje dentro das denominações têm a fé, acredita, do tamanho de uma montanha e não consegue erguer um grão de mostarda. Aqui assim, a fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha. Só que fora da Bíblia, a fé do tamanho de uma montanha não remove um grão de mostarda. Aqui está escrito, fala sobre os sinais que seguirão aos que crerem. Aí você acha que eu não vou fazer um vídeo para falar isso? Ou melhor, não vou fazer vídeos para falar sobre isso. Aí você acha que eu estou errado, o Jason Ferrer está errado, o Antônio Miranda está errado, o Nilton está errado, o Fábio de Oliveira está errado. Você acha que eu vou dizer isso? E outros ateus da internet extraordinários que estão fazendo um trabalho extraordinário na internet. Que a gente defende a tese que isso é uma mentira. Está escrito que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Que efeito? É disso, pastor Éder Flávio, se assistir isso aqui, que fez um vídeo contra mim, é disso que a gente desrespeita. A gente desrespeita é o efeito desta fé que não funciona. Porque se funcionasse, a Ludmila Ferber estaria conosco agora. O Lázaro estaria conosco. O Lázaro, não é o Lázaro, o bandido, não, o que matava. Eu estou falando do Lázaro, cantor. A Paulinha estaria conosco se o efeito da fé funcionasse. Então isso aqui é uma deslavada mentira. Enganação. Com certeza contribuiu também na mente do Daniel Dial para ele acreditar nisso. Você vai ouvir o Daniel Dial falando. Com todo respeito ao Daniel Dial, que é um cara extraordinário. Eu não estou dizendo que o Daniel Dial está errado, não. Não.
Não, isso não é erro. Isso é um engano apenas na mente. Dizer que o mundo precisa de oração. Oração resolve o quê? Mas essa enganação aqui está dizendo que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Ah, aí agora, se você acha que não fez efeito, então você vai chamar todos que oraram por Paulinha, pela Ludmila Ferber, pelo Lázaro e por muitos religiosos que morreram assim, que essas pessoas não são justas. Oraram, mas não são justas. Então a única explicação é essa. Se você dizer que essa oração, que essa mentira daqui faz efeito, então todas essas pessoas são injustas, todas essas pessoas são tão ateas quanto eu e nem sabem disso. Já toda essa galerinha massa aí tranquila. Gente, tranquilo, fique em paz, continue orando. Porque a gente, nossa vida, o mundo inteiro precisa de oração. Então a nossa abelhinha precisa também de muita oração, que eu creio que ela... Olha, o Daniel Dial falou algo aí que infelizmente, gente, é o que passa na mente de muitas pessoas. É o que passa na mente de muitas pessoas. Olha o que ele falou. Continua orando porque o mundo precisa de oração. E isso tem dado uma resposta positiva. Terminado de matar as vítimas. Esse é o efeito dessas orações. Mas a gente respeita, né, a fé da pessoa. A pessoa tem a fé. Agora eu não entendo que depois de uma dessa, a pessoa não para refletir, para entender que a vida é física, é humana. E a pessoa morre, independente da idade, independente do tempo, porque é físico. Por isso que tem que se cuidar sempre. Mas ninguém está livre de nada, nem católico, nem crente protestante, nem ateu, entendeu? Nem umbandista, entendeu? Nem islâmico, nem budista, ninguém está livre de nada. Por isso que temos que nos cuidar. Mas o que ele falou aqui é o que ele acredita. Mas o que ele acredita não tem efeito. Entendeu? Não tem efeito, não tem tido efeito. É isso que a gente critica aqui. A gente não critica a fé da pessoa. Não, a gente critica o efeito negativo. Vamos para frente. Já saiu dessa e ela já teve melhoras. E em nome de Jesus, não vai demorar muito tempo não. Ela vai estar com a gente nos palcos aí, já pensou, gente? Alegrando vocês e cantando o que ela gosta, né? Falando de amor, cantando os baby doll dela aí, bacana demais. Vocês viram aí? Vocês viram aí? No final do vídeo? Vocês viram o Daniel Dial falando? Vocês viram no final do vídeo? A corrente de oração chamada corrente de oração. Na verdade, ele estava todo mundo brincando de roda. Ali é brincando de roda. Eu lembro muito bem que antes de eu declarar o meu ateísmo, eu estava bem cético. Foi engraçado que eu trabalhava num estabelecimento de uma outra cidade, justamente da minha cidade, e chegaram duas mulheres, né, duas empresárias da cidade, e pediram para fazer oração comigo. Eu já não estava acreditando em nada mais, mas com todo respeito, eu peguei na mão, ainda estava com o cabelo pequeno, e eu peguei na mão das duas empresárias e fizemos aquela oração dentro do meu estabelecimento. E um colega meu, ateu, que estava lá, tirou a foto. Tirou a foto enquanto eu estava orando. Foi engraçado demais com as duas empresárias. Ele sabia que eu não estava acreditando em nada daquilo. Aí ele colocou assim, Anthony brincando de roda com fulana e Beltrano. Ele botou o nome das duas, que eu não vou falar o nome das duas aqui. Isso aí foi um sarro, entendeu? Que nós tiramos nos grupos. E eu dei muita risada depois. Disse, ali, rapaz, eu estava ali segurando aquelas mãos delas ali com todo respeito, mas acreditando em nada daquilo. Então, gente, para concluir o meu raciocínio, para não ficar muito extenso o meu vídeo, olha só, o que eu quero falar sempre é que a oração não resolve lera, não resolve nada. Essa moça linda, maravilhosa, uma cantora que chamava a atenção de muitas pessoas, simplesmente ela foi surpreendida com esse problema renal, que não é brincadeira, e que tirou a vida dela, com 43 anos de idade, metade da vida, nova ainda. Nova ainda. Isso pode acontecer com qualquer um de nós.
É lamentável essas perdas, mas o que se pode fazer? Ninguém pode fazer nada contra a lei da física. O que acontece no mundo físico. Somos frutos da sorte e do azar. Tem deles que tem sorte, tem deles que tem azar em determinadas coisas. O que aconteceu com aquela cantora famosíssima, que agora nem se fala muito mais dela? Não, Marília Mendonça. Muito mais nova do que Paulinha. Se foi com toda a saúde apenas por uma queda de avião. E aí? O que eu quero dizer para vocês é que oração não resolve nada. Oração, orar e torcer é a mesma coisa. Torcer até faz mais efeito do que oração. Se você estiver no estádio torcendo para seu time e você estiver gritando, vai incentivar, entendeu? Mais os jogadores. Emotivos os jogadores, possa ser que tenha algum resultado positivo. Torcer para um time faz mais efeito às vezes do que oração. Oração não resolve nada e nunca resolveu. E outra coisa, e muitas lives aconteceram na internet antes da Paulinha nos deixar. Lives segundo meu irmão, inclusive ele falou que ia mandar até o link para mim, eu não assisti algumas lives que passaram aí, de pessoas até no reteté. Deus já fez a obra dele. Olha o resultado. Agora, eu não vou criticar o efeito de uma fé mentirosa. Eu não vou criticar o que aqui está escrito que não acontece só dentro das páginas. Eu não vou criticar. Eu não vou falar. Se eu passei por essa experiência 25 anos, minha mãe tomava o café da manhã com cara na Bíblia, almoçava com cara na Bíblia, dormia com cara na Bíblia. E minha mãe foi surpreendida novinha também, com câncer. Minha mãe se preparava para orar por pessoas para ver o efeito dessa oração. E outra coisa, lá da minha região, para muitos lá, eu sou chamado de louco, de doido. Não, ontem eu estava conversando com um colega meu de lá, um radialista de lá, e ele disse para mim, algumas pessoas falam aqui, aquilo é um doido, aquilo é um louco, se transformou em ateu. Agora eu quero saber, se louco sou eu, que falo de uma mentira que é visível e que não acontece, ou se são esses que me chamam de louco, se não são eles que são loucos de acreditar nessas mentiras. Vocês fazem aí, tirem as suas conclusões. Que eu aprendi uma frase que um cidadão falou aí na internet, eu achei interessante, que quem presta na boca de quem não presta não vale nada. Essa é a verdade. Quem presta na boca de quem não presta não vale nada. Então uma pessoa se levanta para chamar uma pessoa que fala uma verdade nua e crua, não é a verdade do que ele pensa, é a verdade do que acontece, de louco. Então a pessoa dessa é que é verdadeiramente uma louca. Estou falando pessoa no substantivo feminino, mas quem falou deve ter sido um homem. Alguém sempre fala, eu prefiro ser chamado de louco. Eu prefiro fazer como Eduardo Marinho, aquele filósofo de rua, fala. Eu prefiro abraçar a ignorância do que cair no ridículo. Porque fazer essas correntes de oração aí, brincando de roda, ele está brincando de roda. E depois não acontece nada. Aí depois a mulher morre. E aí, cadê? Para que aquilo? Mesmo assim, esse povo não acorda. Vão fazer a mesma coisa quando acontecer a próxima pessoa que estiver no estado como a de Paulinha Abelha. Fazer a mesma coisa. Vão para as ruas, vão orar do mesmo jeito. Aí não acontece nada e vão voltar de novo. Sabe por quê? Porque a mente está atrofiada. Infelizmente, a gente fala pro bem de vocês. Vocês querem acreditar em Deus? Acredite em um Deus. Não tem, isso não é coisa do outro mundo. Não acredite. Agora, acreditar nessa mentira, acreditar em coisa que você mentaliza como oração, que isso faz efeito, isso já é mais do que uma loucura. Mas o louco sou eu, o louco aqui sou eu, o louco é Jason Ferreira. Ontem eu estava assistindo a live do Jason Ferreira, e tinha um cidadão lá, e Jason falando para ele, você não é cristão, que você não consegue
mostrar nenhum sinal que está escrito aqui. E ele falando umas coisas que não tem sentido nenhum, e eu observei o que se passa na mente de um cristão que se diz cristão. Porque cristão não existe, viu, gente? Deixando claro aqui para encerrar meu vídeo. Cristão não existe. É só o nome, é só o título nele. Porque para ser cristão, teria que carregar os sinais, literalmente, que Cristo promete aqui para o verdadeiro cristão. Só que como isso aqui é uma mentira, como Cristo também nunca existiu, então logo o cristão é mentiroso. Logo o cristão também não existe. São um monte de ateus disfarçados de cristãos que nem sabem ainda que são ateus. Essa é a verdade. Lamentável essa perda que aconteceu com Paulinha Abelha, de uma banda muito legal, maravilhosa. Eu gostava muito das músicas, eu ouvia sempre e ouço no carro, porque a banda continua. Foi uma vocalista que se foi, mas foi muito triste perder uma jovem, 43 anos, linda e maravilhosa. Eu ofereço sim as minhas condolências à família e daqui para frente os que estão vivos se cuidem fisicamente, gente. Se cuidem, façam exames. Se você sentir alguma coisa, faça exame. Não fica acreditando em oração não, que você está perdendo o seu tempo. Pesquise sobre muitas coisas. Você não é necessariamente ser um médico para conhecer de anatomia humana. É só você pesquisar. Médico é médico, ele foi formado para exercer a profissão. Mas, para você conhecer sobre o que acontece no físico humano, é só você ir pesquisando. E cuide da sua vida enquanto vida, porque vida amanhã pode não existir mais e você perde tempo. Viver nesta terra, perdendo tempo, na verdade não é viver. Usufrua desse tempo, agora se cuide também, ok? Esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre digo e vou dizer, eu vou, mas volto, e volto com novos argumentos. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.